João viu no céu uma multidão que adorava a Deus de dia e de noite. João viu um quinto anjo tendo o selo do Deus vivo. Quem são os 144 mil selados do livro de Apocalipse? João viu uma grande multidão no céu que ninguém podia contar? A quem pertence a salvação? Quem são e de onde vieram as pessoas que João viu no céu vestidas de branco? João viu no céu uma multidão que adorava a Deus de dia e de noite? Seja bem-vindo no nosso canal e se você ainda não é inscrito, faça sua inscrição e dá um toque no sininho. Assim, sempre quando eu disponibilizo um novo vídeo, você já é avisado. Aproveite, dá seu joinha aí, seu likezinho para incentivar o professor, faça seu comentário, todos os comentários são respondidos e nos ajude na divulgação do nosso canal, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa Palavra de Deus. Agora, chega de moleza, vamos trabalhar. Se você está me vindo pela primeira vez, nós estamos estudando o livro de Apocalipse, versículo por versículo. O livro de Apocalipse é o último livro da Bíblia e ele tem 404 versículos distribuídos em 22 capítulos. Estes pilares representam a quantidade de versículos em cada capítulo. Observe que o maior capítulo, o capítulo 2, tem 29 versículos e o menor capítulo, o 15º, tem apenas 8 versículos. Na média, o livro de Apocalipse tem 18 versículos por capítulo. Como eu digo sempre, o livro de Apocalipse é um livro super atual e só a igreja consegue entender o livro de Apocalipse. A igreja somos nós, que um dia tivemos um encontro com Cristo. O mundo não pode entender o livro de Apocalipse, porque para entender o livro de Apocalipse precisa ter o Espírito Santo, e a igreja é a única que tem o Espírito Santo. Voltando um pouquinho nas informações numéricas do livro de Apocalipse, o capítulo 6 é composto de 17 versículos e o capítulo 7, que nós vamos começar a estudar agora, também são 17 versículos. O capítulo 6 termina falando da abertura do sexto selo. O capítulo 6, que fala da abertura dos selos, dos 7 selos, nós estudamos a abertura do sexto selo e continua. O 7º selo será aberto no 8º capítulo. E sobre o capítulo 7, tem um grupo de teólogos, pessoas piedosas que têm compromisso com a palavra de Deus, que diz que o 7º capítulo é a continuação da abertura do sexto selo, que nós começamos a aprender no capítulo 6. Já um outro grupo diz que o capítulo 7 é um parênteses entre o capítulo 6 e o capítulo 8. Mas o que importa é que os dois grupos concordam que o assunto é a grande tribulação. Vamos agora para a leitura do primeiro versículo do capítulo 7 do livro de Apocalipse. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Como eu faço em todas as aulas, nós vamos estudar parte por parte do versículo e sempre a parte estudada eu vou destacando, deixando na cor amarela. Vamos para a primeira parte. Depois disso. Esse termo, depois disso, indica a continuação do assunto do versículo anterior ou uma mudança de assunto. E já foi estudado no capítulo 4, no versículo 1. Aparece o mesmo termo, observe. Depois destas coisas. Portanto, o termo depois disso ou depois destas coisas tem o mesmo significado. Ou é a continuação do versículo anterior ou um novo assunto. Vamos em frente. Depois disso, vi 4 anjos em pé.
Para estes 4 anjos em pé, nós vamos encontrar na literatura dos teólogos, dos intérpretes do livro do Apocalipse, mais de uma interpretação. Uma delas diz que são anjos literais com uma missão especial. Outra já diz que são operações de Deus, ou seja, a ira de Deus para julgar a humanidade, aqueles que não têm compromisso com Deus na grande tribulação. Tem ainda um outro grupo que ensina que são forças da natureza. Interessante que o profeta Zacarias fala sobre isto. Observe. Zacarias capítulo 6, versículo 5. O anjo respondeu: são os 4 ventos do céu, que saem de onde estavam diante do Senhor e de toda a terra. Veja que o texto é muito parecido. Vamos em frente. Diante disso, vi os 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra. Interessante que quando nós pesquisamos a história, nós vamos ver que os povos antigos achavam que a terra era quadrada. Portanto, tinha 4 cantos. Como na época de João muitos ainda acreditavam desta forma, que a terra era quadrada, os intérpretes dizem que João levou em consideração esse entendimento da época. Mas isto não altera em nada para nós a interpretação do texto, porque nós já aprendemos que o livro de Apocalipse trabalha com muita simbologia. Precisamos levar isto em consideração ao estudarmos o livro de Apocalipse. Vamos em frente. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. O porquê do comportamento destes anjos nós vamos aprender na sequência, nos próximos versículos. Agora, o importante é que, independente de serem anjos reais ou uma linguagem apenas simbólica, o importante é que todos os intérpretes do livro de Apocalipse convergem para uma mesma coisa. Trata-se do poder de Deus, sejam anjos enviados por Deus ou seja a própria força divina atuando sobre a terra, a ira divina sobre aqueles que não temem a Deus. Isto que é importante. Existe uma força sobrenatural que atuará na grande tribulação. Um outro detalhe importante que sempre nós estamos comparando é o Apocalipse com o livro do profeta Daniel, que também é um livro escatológico que trata das coisas futuras. Observe, Daniel capítulo 7, versículos 2 e 3. Daniel disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o grande mar. E como eu disse, o livro de Daniel também é um livro escatológico, trata das coisas futuras e é rico em simbologia. Há um paralelo entre esse texto e o texto que acabamos de estudar. Mas para que possamos entender melhor, nós precisamos avançar no estudo dos próximos versículos. Apocalipse capítulo 7, versículo 2 e Apocalipse capítulo 7, versículo 3. Vamos para a leitura. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Ele gritou com voz bem forte aos 4 anjos, aqueles que tinham recebido o poder para causar dano à terra e ao mar. Versículo 3. Dizendo: não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até marcarmos com um selo a testa dos servos do nosso Deus. Vamos para a primeira parte. Vi outro anjo que subia do nascente do sol. No versículo anterior, nós estudamos sobre os 4 anjos. A aula, como eu disse, está aí no playlist. Se você perdeu, é importante que você assista para entender
estes outros versículos. E este quinto anjo, alguns intérpretes dizem que é o próprio Jesus. Outros já dizem que não, que é um anjo mesmo, um anjo literal, um ser criado por Deus. Mas ainda tem outro grupo que interpreta como simbólico este anjo, ensinando que representa a providência divina. Mas, seja qual for a interpretação, para nós o importante é que existe um poder de Deus que controla todas as coisas, e este poder atuará na grande tribulação para julgar aqueles que não temem a Deus. Será a ira divina sobre aqueles que não têm compromisso com Deus. E também este mesmo Deus irá providenciar um meio de proteção para aqueles que temem ao Senhor. É isto que o texto está falando. Para o termo nascente do sol, dentro do texto ou do contexto, nós não encontramos na literatura uma interpretação para este termo nascente do sol. É verdade que alguns teólogos opinam como sendo o nascer de um novo dia, de uma nova época, mas, como diz o provérbio popular, nenhum deles bate o martelo nesta interpretação. Vamos em frente. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. O selo, como nós já vimos em aulas anteriores, era para marcar um objeto, aquilo que pertencia a alguém. E também os escravos eram marcados. Identificava quem era o proprietário daquele produto, e se tratando de escravo também. A marca, o selo, dizia, olha, esse escravo pertence a tal pessoa, era para isto que era usado o selo. E neste caso, no texto, este selo é para proteger do anticristo aqueles que pertencem a Deus. E isto durante a grande tribulação. E quem são estas pessoas que serão protegidas com este selo, que serão marcadas com este selo? Nós vamos aprender só que no próximo versículo, não vai perder a próxima aula. Vamos em frente. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Ele gritou com voz bem forte aos 4 anjos, aqueles que tinham recebido poder para causar dano à terra e ao mar. Este gritou com voz forte, nós estudamos também. É o poder divino, o poder de Deus. E sobre os 4 anjos que iriam causar dano na terra e no mar, nós estudamos no vídeo anterior. Ele está aí disponível para você. Vamos agora para o versículo 3. Dizendo, não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até marcarmos com o selo a testa dos servos do nosso Deus. Percebeu? Este não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores. Isto nós aprendemos, como eu disse, no versículo 1 do capítulo 7. E este versículo está nos ajudando a entender o versículo anterior. O objetivo deste quinto anjo era marcar a testa dos servos do Senhor. Veja que isso está acontecendo na grande tribulação. Agora, quem são estes servos do Senhor que serão marcados com este selo? Apocalipse capítulo 7, versículo 4. Então ouvi o número dos que foram marcados com selo. Eram 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Versículo 5. Da tribo de Judá foram marcados com selo 12.000, da tribo de Ruben 12.000, da tribo de Gade 12.000. Versículo 6, da tribo de Aser 12.000, da tribo de Naphtali 12.000, da tribo de Manassés 12.000. Versículo 7, da tribo de Simeão
12.000. Da tribo de Levi, 12.000. Da tribo de Issacar, 12.000. Versículo 8, da tribo de Zebulon, 12.000. Da tribo de José, 12.000. Da tribo de Benjamim, foram marcados com selo 12.000. Eu fiz uma tabela com base nos versículos que acabamos de ver. Observe, são 12 nomes, começando com Judá e terminando com Benjamim. Note que não tem a tribo de Efraim, só Manassés. Efraim e Manassés são os filhos de José, que nasceram no Egito. E como justificar a ausência do nome da tribo de Efraim? É simples. Se nós observarmos outras listas que aparecem no Antigo Testamento, nós verificaremos que em algumas delas aparece José, Efraim e Manassés. Logo, podemos considerar que José está no lugar de Efraim. Vamos verificar 2 textos do Antigo Testamento para justificar a nossa interpretação? Números, 1º capítulo, versículo 10. Dos filhos de José, de Efraim, Elisama, filho de Amiúde, de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. Observou nesse texto, fala filhos de José. Agora, observe Números, capítulo 13, versículos 8 e 11. Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gade, filho de Suzi. Observou que nesta listagem consta José? Logo, está resolvido o problema. No lugar de Efraim, apareceu o nome José. Como nós acabamos de ver, ocorre também no Antigo Testamento em pelo menos 2 listagens. São várias listagens. Nós vimos apenas 2. Agora, um outro detalhe interessante, observe novamente a lista. Nós também não encontramos a tribo de Dan. E como justificar a ausência da tribo de Dan? Quando nós pesquisamos as literaturas da antiguidade, por exemplo, no 2º século, Irineu, que era cristão, ele escreve e comenta que Dan não aparece na lista porque o anticristo seria procedente da tribo de Dan. E esta interpretação ele justifica com os escritos dos rabinos do período interbíblico. Eles ensinavam que o anticristo seria procedente da tribo de Dan e citavam um texto bíblico para justificar esta interpretação. Vamos ver? Gênesis capítulo 49, versículos 16 e 17. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será uma serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde o calcanhar do cavalo e faz o seu cavaleiro cair para trás. Com base nestes textos, os rabinos ensinavam, e isto foi citado por Irineu no 2º século, que Dan é como uma serpente. Eles dizem que o anticristo é a serpente que iria dominar o povo e depois trairia o povo. Olha que interpretação! Daí os intérpretes ensinarem que o anticristo será procedente da tribo de Dan. Olha que interpretação importante e interessante, e não são poucos os teólogos que interpretam desta forma, para justificar a ausência da tribo de Dan no livro de Apocalipse que acabamos de ler. Uma outra questão, observe a listagem. Percebe que Judá vem como o primeiro nome da lista? Nós sabemos que Judá é o 4º filho de Jacó, o 4º filho de Israel. E por que ele vem primeiro? Os intérpretes ensinam que ele vem primeiro porque Jesus é procedente da tribo de Judá. Sendo Jesus o nosso Salvador, por isso que João escreve, recebe a visão, registra Judá como o primeiro da lista. Bem, resolvidas estas 3 questões,
Vamos agora para a interpretação. Já adianto que não existe unanimidade. Esta interpretação, ela é muito difícil, o texto é muito difícil de ser interpretado. Mas vamos ver algumas delas. Existe um grupo que nós consideramos uma seita, as Testemunhas de Jeová. As Testemunhas de Jeová são lideradas por um grupo chamado Corpo Governante. E este grupo que lidera as Testemunhas de Jeová divide as Testemunhas de Jeová em duas classes. Uma classe o grupo chama de Classe dos Ungidos, ou seja, os 144 mil. E para as Testemunhas de Jeová, só os 144 mil terão direito de habitar no céu, de habitar com Deus. Todos os demais, que o corpo governante chama de grande multidão, não poderão herdar os céus, ficarão habitando aqui na terra. Interessante que na literatura deste grupo das Testemunhas de Jeová, em 1991 só restavam 8.850 ungidos para completar o número dos 144 mil. Veja que esta interpretação é absurda. Não existe base bíblica para esta interpretação. Um outro detalhe que o grupo ensina que Jesus é o mediador só dos 144 mil, não é mediador da grande multidão. Veja que para nós essa interpretação é um absurdo, mas infelizmente é isto que o grupo ensina. Divide as Testemunhas de Jeová em duas castas, uma privilegiada, como eu disse, 144 mil que irão morar no céu e os demais ficarão aqui na terra. Interessante também que as Testemunhas de Jeová comemoram a ceia do Senhor uma vez por ano. E neste dia só pode participar da ceia quem pertence à classe dos ungidos. E aí entra um outro detalhe. Para pertencer à classe dos ungidos, precisa ter nascido antes de 1935. Outra interpretação absurda. Agora é só fazer a conta. Quem nasceu em 1935, quantos anos teria hoje? Logo, praticamente ninguém participa mais da ceia do Senhor lá no Salão do Reino, que eles nem chamam de ceia do Senhor, chamam de refeição noturna, que é comemorada anualmente. E tudo isso eu ensino nos meus vídeos sobre as Testemunhas de Jeová, que estão aí no playlist. Vale a pena conferir. Uma outra interpretação, esta já com base bíblica, e são muitos os estudiosos da Bíblia que concordam com ela, diz que os 144 mil são judeus que se converterão na grande tribulação. E para defender esta interpretação, citam o Apocalipse capítulo 14, que ainda nós vamos estudar. Portanto, mais lá na frente nós voltaremos para esta interpretação. Existe uma outra interpretação que diz que estes 144 mil de judeus é no sentido espiritual, de Israel espiritual, porque a igreja é chamada assim na Bíblia, de Israel espiritual. Essa é uma interpretação também interessante. Tem também a interpretação que diz que estes 144 mil são formados de cristãos e judeus. E também isto ocorrerá na grande tribulação. Tem ainda uma outra que diz que estes 144 mil deve ser interpretado de forma simbólica, não é um número literal. Interessante essa interpretação também. E como a nossa instituição, o ICP, Instituto Cristão de Pesquisas, que está no Brasil desde 1983, ajudando a igreja no ensino da palavra de Deus e no combate às seitas, heresias,
Nós aceitamos as interpretações desde que elas não firam a palavra de Deus. Portanto, se você consultar as obras dos teólogos piedosos, daqueles que têm compromisso com Deus, você vai encontrar mais de uma interpretação. Mas um ponto é comum entre todas elas. Isto ocorrerá na grande tribulação. É o que nós do ICP também concordamos, podemos afirmar. Agora, se são realmente judeus, se é Israel espiritual, se é a mistura de judeus salvos com a igreja, se é de forma simbólica, não tem como diz no ditado popular, bater o martelo. Por isso que nós aceitamos e respeitamos mais de uma interpretação. Claro, friso novamente, desde que a interpretação não fira a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 7, versículo 9. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeira nas mãos. Vamos para a primeira parte deste versículo. Depois destas coisas vi. Nós aprendemos no capítulo 4 que João foi arrebatado em espírito pelo Espírito Santo. A visão agora é no céu. Vamos recapitular rapidamente o que nós já aprendemos? No primeiro capítulo, composto de 20 versículos, nós estudamos título e assunto do livro, dedicação às 7 igrejas da Ásia, Jesus aparece a João. No segundo capítulo, com 29 versículos, neste capítulo nós estudamos 4 cartas, a enviada à igreja de Éfeso, Esmina, Pérgamo e Tiatira. E no capítulo 3, mais 3 cartas, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. No capítulo 4, com 11 versículos, começa com João sendo arrebatado em espírito pelo Espírito Santo. E João tem a visão do trono, da majestade divina. Ele vê os 24 anciãos e os 4 animais. No capítulo 5 é a continuação. Ele vê um livro selado com 7 selos e somente o Cordeiro é digno de abri-lo. No capítulo 6 começa a abertura dos 7 selos e no capítulo 7 que nós estamos estudando, que é composto de 17 versículos, nós aprendemos que os israelitas fiéis são salvos de perigos iminentes e a visão dos mártires na glória, que nós vamos ver agora. Portanto, o termo depois destas coisas vi, nós já estudamos em outros versículos também. Se você perdeu as aulas anteriores, como eu disse, elas estão todas aí no playlist. Vamos para a segunda parte. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Esta grande multidão que ninguém podia contar, que João viu no céu, ela é formada de pessoas que foram martirizadas na grande tribulação. E esta grande tribulação o mundo nunca viu. Realmente ela atingirá todas as etnias, todos os povos da terra. Será provocada pelo anticristo. E esta grande multidão é formada de pessoas que foram martirizadas porque recusaram a adorar o anticristo, a besta, o falso profeta. É isto que o texto nos ensina. E a prova que esta grande multidão é formada de pessoas que vieram da grande tribulação, que foram martirizadas na grande tribulação, nós vamos confirmar quando estudarmos o versículo 14 deste capítulo, capítulo 7. Vamos em frente. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro.
Trono, nós já aprendemos, é no sentido espiritual, é no mundo espiritual. Simboliza majestade, poder, autoridade do nosso Deus, do Todo-Poderoso. E nesta visão, João está vendo o Pai e está vendo também o Cordeiro, que é o Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, duas pessoas da Santíssima Trindade. Para aqueles que negam esta doutrina, fica difícil interpretar este texto, lembrando que só pode entender o livro de Apocalipse, interpretar o livro de Apocalipse a igreja, porque o livro de Apocalipse Deus deu para a igreja. Daí a importância da igreja, da liderança, estudar este livro. O livro de Apocalipse é um livro super atual. E por que só a igreja entende o livro de Apocalipse? Porque só a igreja tem o Espírito Santo. O Espírito Santo habita na vida de cada cristão autêntico. E o cristianismo autêntico, ortodoxo, que tem realmente a Bíblia como a palavra de Deus, conhece a doutrina da Santíssima Trindade. E qual é a definição desta doutrina? Que existe um único Deus, nós adoramos um único Deus, mas nós encontramos em Deus três pessoas distintas: a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Sobre esta doutrina importantíssima, eu tenho vídeos aí no canal. Se você tiver interesse de conhecer melhor esta doutrina, é só procurar aí no canal. Tem mais de uma aula ensinando esta doutrina. Vamos em frente. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas. Estas vestes brancas nós já estudamos também. Significa pureza, que estas pessoas estão libertas 100% do pecado. Porque para estar na presença de Deus, para estar no céu junto com Deus, precisa realmente estar livre do pecado. É isto que significa esta vestimenta branca. Vamos em frente. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeira nas mãos. Estes ramos de palmeira significa vitória, ação de graças. Nós vemos estes ramos na história, quando os reis vinham de uma vitória, o povo celebrava a vitória com ramos de palmeira. É isto que simboliza que o povo está festejando, está dando graças pela grande vitória que obtiveram na grande tribulação. É isto que significa. E clamavam com voz forte, dizendo: ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Versículo 11. Todos os anjos estavam em pé rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e diante do trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus. Versículo 12. Dizendo: Amém, o louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graças, a honra, o poder e a força sejam ao nosso Deus, para todo sempre. Amém. Vamos para a primeira parte. E clamavam com voz forte, dizendo. Este clamava com voz forte tem o objetivo de chamar a atenção. E nós já estudamos estas frases. Estudamos em Apocalipse capítulo 5, versículos 2 e 12, capítulo 6, versículo 10, capítulo 7, versículos 2 e 10, e este mesmo termo aparecerá mais vezes. Portanto, se você tiver alguma dúvida, é só verificar estes versículos estudados que eu acabei de citar. Lá tem mais informações sobre
este termo. Vamos em frente. E clamavam com voz forte, dizendo: ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. Nós estudamos no capítulo 4 que quem estava sentado no trono era Deus Pai. Já no capítulo 5, quem estava sentado no trono era Deus Filho, Jesus Cristo, o Cordeiro. Portanto, este texto é mais uma prova da doutrina da Trindade. E o que ensina esta doutrina que faz parte da nossa confissão de fé? Que existe um único Deus, mas nós encontramos na divindade em Deus três pessoas distintas: a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Portanto, nós adoramos o Pai, nós adoramos o Filho e também adoramos o Espírito Santo, mas adoramos um único Deus. Isto é muito importante. Tem aí no meu canal várias aulas ensinando só sobre esta doutrina, a doutrina da Trindade, uma doutrina fundamental da nossa confissão de fé. Vamos em frente. E clamavam com voz forte, dizendo: ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Para quem nega a doutrina da Trindade, fica difícil entender esse texto, e eu vou provar por quê. Observe Isaías capítulo 43, versículos 10 e 11. Vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Vocês são o meu servo, a quem escolhi, para que vocês saibam, creiam em mim e entendam que eu sou, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Observou? Só existe um Salvador. Deus, é o que o texto está falando. Agora observe o que Paulo escreveu na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Em Isaías, Deus está falando que Ele é o único Salvador. Aqui Paulo está falando que Jesus Cristo é Salvador. Observe também Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 11 e 12. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas Ele veio a ser a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Entendeu? Isaías falou que existe só um Salvador, que é Deus. Paulo está falando que Jesus é Salvador. Em Atos dos Apóstolos, o texto também está dizendo que Jesus é Salvador. Ora, se só Deus é Salvador, só tem uma resposta: Jesus Cristo é Deus. E é isto que ensina a doutrina da Trindade, que nós cremos em um único Deus, mas encontramos três pessoas na divindade em Deus: a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Vamos agora para o versículo 11 do capítulo 7. Todos os anjos estavam em pé rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e diante do trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus. Viu de novo a importância de conhecer a doutrina da Trindade? Estes seres estavam adorando a Deus. Mas João estava vendo no trono 2 pessoas, estava vendo a pessoa do Pai e a pessoa de Jesus Cristo, que aí é chamado de Cordeiro. E os 2 estavam sendo adorados. Mas só existe um Deus. Novamente, a doutrina da Trindade. O Pai deve ser adorado, o Filho deve ser adorado, o Espírito Santo deve ser adorado, mas nós adoramos um único Deus. Porque só existe um Deus. Observe o versículo número 12, dizendo: Amém, o louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graças, a honra, o poder e a força sejam ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Ora, quem é nosso Deus se João estava vendo o Pai e o Filho? Vamos concluir a aula de hoje
recapitulando rapidamente a doutrina da Trindade para que não fique nenhuma dúvida. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Só existe um Deus, mas este único nós já aprendemos que é único de unidade composta. Assim como um casal é formado de 2 pessoas, um trio é formado de 3 pessoas. Este único é composto também. E como nós sabemos disso? Observe, Gênesis no 1º capítulo, versículo 26. E Deus disse... Observe, o único Deus está no singular, e Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Só essa primeira parte do versículo, o que importa para a gente aí é o façamos, está no plural. Logo, precisa de mais de uma pessoa se o verbo está no plural. Mas quem são estas pessoas? Não está explícito, nós sabemos que tem mais de uma pessoa. Vamos ver quem são estas pessoas? Olha o que João escreveu no 1º capítulo, versículos de 1 a 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Jesus estava com o Pai. Já encontramos 2 pessoas na criação, lá no façamos de Gênesis 1 e 26. Agora observe o livro de Jó, capítulo 33, versículo 4. O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Este Espírito de Deus é o Espírito Santo, que nós encontramos também em Gênesis, no 1º capítulo, no 2º versículo. Portanto, são estas 3 pessoas que estavam na nossa criação, a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo, mas um único Deus. E para melhorar a definição da nossa doutrina, observe Filipenses capítulo 2, versículo 11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. O Pai é Deus. É o que o versículo fala agora de forma explícita. O Pai é Deus. Mas observe a primeira carta que João escreveu, capítulo 5, versículo 20. Também sabemos que o Filho de Deus já veio e nos tem dado entendimento para reconhecermos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. O texto está falando de forma explícita que Jesus Cristo é Deus. E o Espírito Santo? Vamos provar. Atos capítulo 5, versículos 13 e 4. Então disse Pedro, Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que conservando a propriedade seria sua? E depois de vendida o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Observe que no versículo 3, Pedro está falando que ele mentiu para o Espírito Santo. E no 4 está falando que ele mentiu para Deus. Logo, o Espírito Santo é Deus. Mas nós vimos que em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, só existe um Deus. Portanto, esta é a definição da doutrina da Trindade, doutrina fundamental da nossa fé. Existe um único Deus. Mas encontramos em Deus 3 pessoas distintas, a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Nós adoramos o Pai, nós adoramos o Filho, nós adoramos o Espírito Santo, mas adoramos um único Deus. Agora, quem nega esta doutrina, fica difícil entender e interpretar estes versículos do livro de Apocalipse. Lembrando que o livro de Apocalipse foi dado para a igreja, e a igreja é a única que tem o Espírito Santo. A organização que não crê na pessoa do Espírito Santo não é a igreja, porque o Espírito Santo é o mestre da igreja, é ele que nos revela a sua palavra. Viu a importância de ter a pessoa do Espírito Santo como nosso guia?
Apocalipse capítulo 7, versículo 13. Um dos anciãos tomou a palavra e me perguntou: quem são e de onde vieram estes que estão vestidos de branco? Versículo 14. Respondi: o Senhor sabe. Então ele me disse: estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Vamos para a primeira parte. Um dos anciãos tomou a palavra e me perguntou. Este ancião faz parte dos 24 anciãos que nós já estudamos no capítulo 4, versículo 4. Se você perdeu esta aula, ela está disponível aí no playlist. Vale a pena assisti-la. E todos os slides que eu apresento durante a aula, eles ficam disponíveis no nosso site, no www.icp.com.br. Portanto, este ancião é um dos 24 anciãos que nós estudamos no capítulo 4, versículo 4. Vamos em frente. Um dos anciãos tomou a palavra e me perguntou: quem são e de onde vieram estes que estão vestidos de branco? Nós já estudamos que João viu as almas debaixo do altar de Deus, pessoas que foram mortas na grande tribulação. Isto nós estudamos no capítulo 6, versículo 9. A aula está disponível aí no playlist. Se você não viu esta aula, vale a pena acessar o playlist e assistir esta aula. Também vimos na aula passada, na aula anterior, no versículo 9 do mesmo capítulo, capítulo 7. Vamos ler novamente o versículo que foi estudado na aula anterior? Depois destas coisas vi e eis grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeira nas mãos. Isso nós estudamos no vídeo anterior, que também está aí no playlist. E como o texto disse, essas pessoas foram mortas na grande tribulação. Era um número muito grande de pessoas de todas as tribos e nações que foram martirizadas na grande tribulação. Logo, o texto é escatológico, porque esta grande tribulação ainda não aconteceu. Mas Deus, na sua onisciência, está revelando para João o que iria acontecer. Portanto, podemos afirmar que haverá salvação também na grande tribulação. Mas aí, fatalmente vem aquela pergunta: mas a igreja, ela não será arrebatada antes da grande tribulação? Mas também tem o ensino que diz que a igreja será arrebatada depois da grande tribulação, ou ainda no meio da grande tribulação. Como eu já ensinei, a nossa instituição é interdenominacional. E como estas três correntes escatológicas não ferem a palavra de Deus, nós respeitamos. Agora, independente da corrente teológica, nós podemos afirmar que haverá salvação na grande tribulação. Isto é comum entre os estudiosos. Há unanimidade sobre esta interpretação, que haverá salvação na grande tribulação, porque estas pessoas que João está vendo, nesta revelação que Deus, por meio da sua onisciência, está dando para João, mostra claramente que estas pessoas foram salvas na grande tribulação, porque recusaram a adorar a besta, o falso profeta, o anticristo. É isto que o texto ensina. Vamos ver o versículo 14? Respondi: o Senhor sabe. Então ele me disse: estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. A morte expiatória de Jesus, o sangue vertido na cruz, foi para nos salvar, independente da época. Foi para salvar as pessoas do Antigo Testamento antes da morte de Jesus e depois da morte de Jesus. A sua morte expiatória
abrange toda a história. Este é o poder do sangue de Jesus. E o próprio João confirma este poder na sua primeira epístola. Vamos observar o texto? João, no primeiro capítulo, versículos do 7 até o 10. Se andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Viu que texto importante? A morte expiatória de Jesus, que nós chamamos vicariedade, substituição. Ele pagou o preço da nossa culpa, dos nossos pecados, dos pecados que nós cometemos no passado, dos pecados que nós cometemos no presente e dos pecados que ainda iremos cometer. Veja o poder da morte de Jesus. E estas pessoas aceitaram o plano da salvação, entenderam a morte de Jesus, aceitaram seu sacrifício e não negaram Jesus, mesmo na grande tribulação, foram martirizadas. E tem aí um detalhe muito importante também que o texto nos ensina, que quando nós deixamos este corpo, nós continuamos vivos, continuamos conscientes. É o que nós aprendemos na matéria escatologia, no ponto chamado período intermediário. E o que é este período? É quando a pessoa deixa esse corpo, que nós usamos o termo morreu, a pessoa fica consciente. E existem duas alternativas, dois lugares. Ou a pessoa vai para um lugar de tormento e fica aguardando lá, ou vai para o paraíso, debaixo do altar de Deus. E estas pessoas do texto foram martirizadas, porque aceitaram o plano da redenção. E veja que estas pessoas foram purificadas, estão com vestes brancas. Isso significa o quê? Foram lavadas, alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Este é o poder da morte expiatória de Jesus. Por isso que estas pessoas estão conscientes lá no céu, mas sem pecado. Mas aí alguém poderia perguntar, e o corpo? Não, nós já aprendemos que para ser uma pessoa não precisa necessariamente de ter corpo físico. Nós temos um corpo físico porque nós somos pessoas humanas. Os anjos são pessoas espirituais. O diabo é uma pessoa espiritual. O corpo do diabo é espiritual. O Espírito Santo é uma pessoa, mas não tem corpo físico. O próprio nome já diz Espírito Santo. Por isso que estas pessoas estão no céu. Mas um dia estas pessoas que estão lá receberão um corpo como o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, um corpo incorruptível. O capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios vai tratar com precisão este assunto sobre este novo corpo. Recomendo que você faça a leitura. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, vai tratar do corpo que nós receberemos. Os que já estão com Cristo receberão este corpo primeiro, e os que estiverem aqui na sua vinda serão transformados, porque este nosso corpo físico atual, ele é corruptível, ele não pode herdar o reino dos céus. Precisa receber um novo corpo, um corpo incorruptível. E estas pessoas, embora ainda não receberam este novo corpo, um corpo incorruptível, mas estão conscientes no céu. É o que o texto nos ensina.
Portanto, aqueles que negam a imortalidade da alma, aqueles que ensinam a doutrina do sono da alma, fica difícil a interpretação diante destes versículos de Apocalipse. Apocalipse capítulo 7, versículo 15. Por isso estão diante do trono de Deus e o adoram de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Versículo 16. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem qualquer outro calor forte. Versículo 17. Pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Vamos para a primeira parte. Por isso estão diante do trono de Deus. O significado de trono de Deus nós já estudamos no capítulo 4, versículo 2. A aula está aí disponível no playlist. Um detalhe importante que precisamos considerar que Deus é espírito. Portanto, o trono de Deus aí é no sentido espiritual, no sentido figurado. E significa autoridade, soberania, poder, majestade. Um outro detalhe importante, que no capítulo 4, quem está sentado no trono é Deus Pai. Já no capítulo 5, quem está sentado no trono é Deus Filho, o Cordeiro. Portanto, como nós também já aprendemos, quem nega a doutrina da Santíssima Trindade não tem como entender o livro de Apocalipse, porque só existe um Deus, e é Deus que está no trono. Só que como nós vimos no capítulo 4, mostra o Pai sentado no trono. No capítulo 5 mostra o Cordeiro. Mas só existe um Deus. E o que ensina a doutrina da Trindade? Que nós cremos em um único Deus, mas encontramos na divindade três pessoas distintas: a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Viu a importância de conhecer esta doutrina? Vamos em frente. Por isso estão diante do trono de Deus e o adoram de dia e de noite. A expressão de dia e de noite significa ato contínuo, significa eternidade. É uma linguagem para que possamos entender. E é simples de ver que é uma linguagem figurada. Por exemplo, observe Apocalipse, capítulo 22, versículo 5. Então já não haverá noite e não precisarão de luz de lamparina, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão para todo sempre. Percebeu? Com base nesse texto, podemos afirmar que a expressão dia e noite do versículo que estamos estudando significa um ato contínuo, eternidade. Vamos em frente. Por isso, estão diante do trono de Deus e o adoram de dia e de noite no seu santuário. Santuário aí significa onde se manifesta a presença de Deus. E nesta presença nós encontramos a pessoa do Pai e a pessoa do Filho, que é chamado de Cordeiro no livro de Apocalipse. Vamos em frente. Por isso estão diante do trono de Deus e o adoram de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Significa que Deus habitará com o seu povo, com a igreja. Que Deus vai abrigar os redimidos na sua presença. É isto que significa tabernáculo. Alguns interpretam como o Shekinah de Deus, ou seja, a manifestação da glória de Deus. É isto que significa tabernáculo. Vamos agora para o versículo 16. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem qualquer outro calor forte. Observe que as pessoas que João estava vendo, aquela multidão,
ela tinha vindo da grande tribulação. E na grande tribulação, como nós já estudamos, as pessoas estariam passando fome, sede, perseguição, sendo torturadas, martirizadas. E agora eles encontram esta paz na presença de Deus. Agora, veja interessante a relação deste texto com o profeta Isaías. Isaías, capítulo 49, versículo 10. Não terão fome nem sede, o calor forte e o sol não os afligirão, porque o que se compadece deles os guiará e os conduzirá aos mananciais das águas. Veja que relação interessante esse texto de Isaías com o que João estava vendo. Vamos em frente. Agora o versículo 17, o último versículo. Pois o cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. Agora observe este salmo, salmo muito conhecido, Salmo 23, dos versículos 1 ao 3. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto às águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Percebeu a relação com o versículo? Observe, pois o cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Significa que lá não é lugar de tristeza, é só lugar de felicidade, lugar de alegria, lugar de paz, lugar de gozo. Observe Apocalipse 21, versículo 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Veja que aquilo que é dito para aqueles que vieram, que foram martirizados da grande tribulação, neste versículo do capítulo 21 já é uma referência para toda a igreja. Já está se referindo à igreja inteira, a igreja de todas as épocas, já na presença de Deus, totalmente liberta das aflições deste mundo. A igreja que viverá a eternidade ao lado do Senhor. Na próxima aula nós vamos continuar o nosso estudo do livro de Apocalipse. Vamos entrar no capítulo 8. Olha como nós estamos avançando. E não se esqueça de divulgar o nosso trabalho. Copie o link que eu vou deixar aí na descrição. Cole lá no teu WhatsApp. Envie para o máximo de pessoas que você puder. Desta forma, você também fará parte do nosso ministério, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa palavra de Deus. Estou indo embora. Forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.